Olá! Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aí para quem for nos assistir em outro horário. Eu sou Adriana Macedo e estou aqui hoje pelo canal do Projeto Despertar para mais uma live. Hoje nós teremos aí uma convidada muito especial, a Carolina, né? Carolina Bisi. A gente vai falar aí sobre uma pesquisa que foi realizada aqui dentro do ambulatório, né? Dentro aí do projeto Despertar. Então, para quem não conhece, né? Eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho da história. Então, o projeto Despertar é um projeto que eu criei em 2018, dentro do Hospital São Paulo, para oferecer reiki aos profissionais ali do pronto-socorro. Que era um ambiente, né, de muito estresse, e eu me tornei reikiana, amei o reiki e quis compartilhar com os meus colegas. E assim nasceu o projeto, né, no dia 30 de outubro aí de 2018. E o projeto ele foi crescendo, foi aumentando o número de voluntários. E quando foi em 2019, nós ampliamos o projeto aí para... Hoje a gente tem uma média de mais de 60 práticas integrativas sendo oferecidas de forma voluntária, não só aos funcionários do Hospital São Paulo, como também, né, um público em geral, gente que não faz parte, mas se quiser, né, participar de algumas terapias, são abertas, né? Inclusive, agora no dia 30, nós criamos o portal, aqui na bio tá o link, então quem ainda não conhece o projeto pode acessar o portal. Lá no portal você vai ter acesso a todas as terapias abertas ao público, já tem o link, você entra no grupo e aguarda aí o link do Zoom ou do Google Meet, né, para participar das atividades. E mediante a pandemia, todo o trabalho que a gente realizava presencialmente dentro do hospital, agora está sendo feito aí na modalidade online. E a Carolina, né, é uma aluna aí, né, uma graduanda do curso de Psicologia do Instituto de Saúde da Universidade Federal, né, da Baixada Santista, e ela fez um trabalho aí de conclusão, TCC, com os usuários do projeto, né, com os profissionais lá do hospital. Então a gente vai bater esse papo hoje, né? A nossa live, o tema é o cuidado com as PICs no ambulatório, perspectiva de uma pesquisa. Então já vou aceitar aqui a Carol. Boa noite aí para quem está entrando, a Fabiana, a Vivi, sejam todos bem-vindos. Deixa eu aceitar aqui a Carol. Mas qualquer dúvidas, pode perguntar aqui para a gente, deixe nos comentários, tá? Porque vai ser bem bacana, né? É o primeiro trabalho. Oi, Carolina. Olá, tudo bem, Adriana? Boa Tudo. noite. Primeira chamada que a gente faz assim, né? Verdade, verdade. Foi já tanto tempo só de conversas pelo WhatsApp. É verdade. Tava olhando aqui, nós começamos em janeiro de 2021 Pois a é, conversar pois é. sobre pesquisa. Aham. Foi. O projeto já foi. O projeto de pesquisa já foi um projeto longo, assim. E aí, nossa, 2 anos praticamente, né? 2 anos, verdade. Ai, que bom que você conseguiu, né? Finalizar. Sim. Parabéns. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai. Porque com toda a pandemia, a mudança, né? Teve que ser tudo online. Mas no fim tudo deu certo, né, Carol? Uhum. Uhum. Foi. Foi uma adaptação, né? Assim, até a própria pesquisa precisou ser online, né? E, bom, o projeto estava online, o seu projeto, né? O Despertar estava online também, Uhum. então. Mas deu tudo certo, né? Foi uma adaptação. E a hora que você me falar para começar, Adriana, você me fala, tá? Eu Ai, vamos começar então, né? Fiz aqui uma breve apresentação sua, mas eu abro espaço aí para você se apresentar e falar, né, para o pessoal te conhecer. Uhum. Tá. Eu espero que esteja dando para me ouvir. Bom, eu tô te ouvindo bem. Eu Então tá acho bom, que, beleza. né? Acho que tá tudo Qualquer bem, coisa, o né? pessoal dá um toque. Tá bom, não, tá ótimo. Eu até deixei aqui também, abri meu TCC aqui pra deixar de colinha pra mim, pra eu não esquecer nada, né? É muita Mas informação, né? é muita informação, sim. Mas meu nome é Carolina, né? Eu tenho 23 anos, tô pra me formar agora. Todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, falta menos de um mês agora. Um mêsinho eu tô formada. Tô me Legal. formando em psicologia na Universidade Federal de São Paulo, né? O campus da Unifesp de alguns cursos de saúde não são aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou de São Caetano, na verdade. Mas alguns cursos de saúde, inclusive o
curso de psicologia. O campus é lá na Baixada Santista, né? Então, eu tô concluindo o curso por lá. Mas eu resolvi fazer o meu TCC aqui em São Paulo mesmo, né? Eu moro aqui, sempre morei, mesmo estudando lá, eu morava aqui, então eu fazia um bate e volta, era bem puxado, mas deu tudo certo, né? Passou, já passou. E não, e aí foi isso, assim, resolvi fazer meu TCC por aqui. Eu tenho muito interesse, assim, em temas de espiritualidade, em temas de saúde coletiva. E aí encontrei nas PICs um lugar que parecia juntar as duas coisas, assim. Não exatamente, né? Porque as PICs não necessariamente. Bom, também, né? Tem essa coisa do cuidado integral, né? Do princípio da integralidade que o SUS tem. E as PICs, eu acho que elas abrangem bastante isso, assim. Acho que é bem interessante. E aí, nessa de encontrar, então, esse tema do cuidado com o tema das PICs juntos, né? Cheguei no ambulatório do Projeto Despertar. Foi, foi uma saga, assim, até eu chegar na Adriana. Eu lembro que na época, lá no meu curso, né, a gente já vai fazendo o TCC 2 anos antes da gente se formar. A gente já vai começando o TCC 2 anos antes da gente se formar. Então, por isso que a Adriana falou no comecinho que a gente já está se falando desde janeiro de 2021, né? Já vai fazer 2 anos. Na verdade, até mais do que 2 anos antes da gente se formar. Enfim, mas defendi o TCC em julho desse ano. Tudo certo, graças a Deus. Fiquei muito feliz de ter tirado a nota máxima no TCC, então foi muito gratificante, assim. Mas enfim, aí, então no comecinho ali de 2021, eu tava nessa busca de onde eu posso encontrar, dentro da própria Unifesp, porque acho que era mais fácil, onde eu posso encontrar alguma coisa que me remeta a cuidado, que era uma coisa que eu já tinha estudado há algum tempo, né? Já tinha feito projetos de pesquisa na universidade, né? Em iniciação científica e tal, com o tema cuidado. E agora eu queria juntar o tema cuidado com espiritualidade. E aí fui procurando, encontrei o ambulatório, encontrei a Adriana, muita gente. A Adriana, ela é muito referência, assim, né? Para muita gente dentro do hospital e dentro da Unifesp, pelo menos aqui no Campo São Paulo, assim. E muita gente foi me falando, vai pra Adriana, acha a Adriana que vai conseguir, você vai conseguir. E aí, de fato, a Adriana foi super receptiva para mim, assim, eu agradeço de novo, Adriana, mais uma vez, muito, muito obrigada. E aí, o meu projeto de pesquisa já estava feito, né, já estava praticamente escrito, eu fui pegando algumas coisas com ela, a história do ambulatório, enfim. Passei pelo Comitê de Ética da Unifesp, pelo Comitê de Ética do Hospital São Paulo, né? Porque são duas coisas diferentes também, né? O ambulatório é um ambulatório do hospital, né? Não é exatamente relacionado à escola, né? Pelo que eu tô entendendo. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Não, tá certo. Né? E aí. É engraçado que a gente fica vendo aqui as pessoas entrando. E aí eu vou vendo uns nomes que eu conheço. E eu fico tipo, meu Deus, gente. É engraçado. Bom, enfim, aí foi isso, né? A história, assim, do como eu cheguei no TCC foi essa vontade de juntar o tema cuidado, que era um tema que eu já tinha estudado, com espiritualidade, que era um interesse pessoal, né? E aí o meu TCC, né, tinha o nome, o significado de cuidado nas práticas integrativas e complementares, perspectivas de pessoas atendidas em um serviço de saúde. Então, o que eu fiz foi eu pedi para a Adriana me passar alguns contatos de pessoas que tivessem, que fossem usuárias do ambulatório, né? Basicamente, na época ainda não estava muito aberto para o público. Depois, durante esses últimos 2 anos, foi abrindo, né, também para o público, mas ela foi me passando algumas pessoas que eram funcionárias do Hospital São Paulo ou estudantes da Unifesp, né? E no fim a gente conseguiu 6 contatos e eu fiz entrevistas com essas 6 pessoas.
a minha metodologia, né, era uma pesquisa qualitativa, com um roteiro de perguntas, um roteiro de entrevista semi-estruturado, então me permitia ter algum direcionamento durante as minhas perguntas, que iam, assim, perguntas de o que o cuidado significava para aquelas pessoas, o que as práticas integrativas significavam para aquelas pessoas, por que elas estavam indo atrás de práticas integrativas. Mas basicamente era nisso que o roteiro de perguntas girava em torno. Mas também como ele, assim, a conversa ia fluindo, né? A conversa com as pessoas, eu fiz essas entrevistas todas por videochamada, né? E aí eu gravava as videochamadas, fazia a transcrição das entrevistas e aí fazia análise das entrevistas, procurando categorias nativas, né? Procurando temas comuns que apareciam nas falas das pessoas entrevistadas, né? E aí foi muito interessante, então eu estava buscando o significado de cuidado nas práticas integrativas. As práticas integrativas são muitas, né? Tem 29 práticas na política nacional, sem contar as práticas ainda que o próprio ambulatório faz, né? Que nem estão dentro ainda da política. Mas assim, não tinha como eu entrevistar gente de todas as práticas, né? Então eu fiz um recorte, né, de 2 práticas integrativas, pessoas que utilizavam-se de 2 práticas, eram o Reiki e o Yoga. Foi bem interessante, assim, a escolha dessas 2 práticas, né? Eu achava que eu não conhecia muito sobre essas práticas, acho que é importante eu falar isso, assim, também, eu não conhecia muito, então a pesquisa me permitiu, assim, entrar em contato com um mundo muito novo, foi muito interessante, porque nos cursos de saúde a gente não tem tanto assim sobre medicinas alternativas, sobre práticas integrativas, práticas alternativas, né? Então foi um contato bem novo. E essas 2 práticas, assim, muitas PICs têm esse caráter, né, de dar uma visão bem geral do ser humano, trabalha o corporal, trabalha o psíquico, trabalha o espiritual, que é o que eu acho que é a diferença, assim, que eu trouxe para o meu trabalho, né? Mas eu achei que essas 2 práticas poderiam me dar um bom recorte e são práticas bem conhecidas, até assim, o yoga especialmente, né? Deixa eu desligar aqui o meu. Pronto, agora sim. E aí, bom, enfim, fui falando com essas pessoas, encontrando com essas pessoas, fazendo as entrevistas. E depois, quando terminei todas as entrevistas, fiz as transcrições e as análises das transcrições. Foi muito interessante porque, basicamente, deu pra gente fechar os significados que as pessoas davam às PICs. Deu para fechar mais ou menos em 4 significados, assim, principais, né? E aí, o primeiro significado principal... não, acho que uma coisa que é interessante de falar antes, que todas as minhas entrevistadas, todas as pessoas entrevistadas, as 6, disseram ter alguma religião, então eu já achei bem interessante, porque trazia um pouco dessa dimensão, essa 4ª dimensão, né? Na saúde a gente escuta muito sobre a dimensão psíquica, a dimensão social e a dimensão física, biológica do ser humano. E aí tem se discutido nas pesquisas que eu fui lendo, enfim, na bibliografia que eu fui lendo, tem se discutido essa 4ª dimensão, que seria a dimensão espiritual, e o quanto isso faz parte da totalidade do ser humano também, né? E aí foi curioso, porque todas as minhas entrevistadas disseram ter uma religião, né? E eu peguei 3 pessoas do Reiki, 3 pessoas do Reiki, assim, né? 3 pessoas que eram usuárias do Reiki, 3 pessoas que eram usuárias do Yoga. E assim, uma coisa que foi muito curiosa, todas as entrevistadas faziam parte de mais do que uma prática. Então, assim, eu falava assim, a gente vai... Você faz o Reiki, certo? Você participa do Reiki. Você pode me falar um pouquinho sobre o Reiki, blá, blá, blá. E aí, de repente, a pessoa falava de outras práticas que também fazia, que também eram ofertadas no ambulatório, que a pessoa também fazia. Então, assim, tava tudo muito, muito ligado, né? Foi bem interessante, todas elas.
faziam parte disso. Eu entrevistei pessoas entre 24 e 70 anos, então tinham estudantes da universidade, tinham enfermeiros, tinham professoras, professoras aposentadas. Então foi o número de pessoas era pequeno, mas foi bem interessante ter essa variedade de visões. Todo mundo estava vivendo, né, a pandemia, né? Eu fiz essas entrevistas ainda em 2021. Então a gente ainda estava com a pandemia a todo vapor, né? E apesar de não ser um resultado de pesquisa especificamente que fale sobre significado de cuidado ou significado das PICs para essas mulheres, a falta que o ambulatório estava fazendo durante a pandemia, isso tudo, isso foi abordado em todas as entrevistas também, né? Então, e além disso, uma coisa que foi muito interessante foi que as mulheres, todas as pessoas que eu entrevistei eram mulheres, elas tinham um carinho, assim, sabe, para falar sobre o ambulatório, para falar sobre a Adriana, né? Eu falei no começo que a Adriana era referência, assim, para muita gente. Então, elas tinham um carinho, assim, foi bem interessante ver que o cuidado passa por isso também, né? Passa por esse carinho, passa pelo sentir falta, assim, tem uma coisa afetiva envolvida mesmo. Então, acho que esses foram alguns resultados, assim, da pesquisa meio preliminares, assim, meio gerais. E aí foi o que eu tinha falado, né? Basicamente, durante as entrevistas, 4 significados de cuidados para as práticas integrativas foram aparecendo. O primeiro deles era o uso dessas práticas integrativas como uma busca de equilíbrio, relaxamento, calma e tranquilidade. Assim. Então, eu incorporei tudo isso como se fosse um significado só, né? Porque relaxamento, equilíbrio, calma, tranquilidade não são palavras iguais, mas elas trazem uma mesma ideia, assim, né? Então, foi muito interessante que quando eu perguntava, por que você está buscando essa prática integrativa? Ou qual que é o significado dessa prática integrativa para você? E em todas as respostas, uma dessas 4 palavras, equilíbrio, relaxamento, calma e tranquilidade, apareceram em todas as respostas. Eu posso até ler aqui um trechinho de algumas falas, né? Eu perguntei para a pessoa por que você busca, né? Por que você faz uso dessa prática? Ela falou assim: não foi por nenhum problema de saúde específico, mas o reiki sempre me trouxe muito equilíbrio. Ou também, deixa eu pensar aqui. As pessoas identificavam um desequilíbrio e o equilíbrio que a prática trazia de volta, né? Então teve aqui uma outra pessoa falou: ele me trouxe, o reiki, né? Me trouxe mais equilíbrio junto com a meditação, aquilo que eu falei, né? Das pessoas juntarem algumas práticas. Porque para mim o foco de onde eu comecei mesmo foi a meditação. E essa busca de equilíbrio sempre me perseguiu porque eu sou uma pessoa meio desequilibrada. Eu sou uma pessoa agoniada, muito taque. Eu já melhorei muito, mas isso me levou a ter Mas eu era uma pessoa assim, muito, muito agoniada, né? Ela fala. Isso me levou a ter um desequilíbrio, então eu acho que é um estresse durante o meu trabalho. E eu acho que eu fiquei doente. Então, a primeira palavra aqui, equilíbrio, né? Uma outra categoria utilizada aqui foi essa da tranquilidade, né? Pra gente, o cotidiano traz essas sensações pela incerteza do mundo, então, por conta disso, uma busca de tranquilidade pessoal através da prática. Outras pessoas falando, tem uma questão de relaxamento, eu procurei o reiki para dar uma relaxada. E achei muito interessante, porque isso já diz sobre o cotidiano da vida dentro de um hospital, né? Assim, lembrando que todas as pessoas que eu entrevistei ou eram funcionárias do hospital ou da universidade, né? Tinham algum vínculo empregatício com a universidade, ou eram estudantes de cursos de saúde, né? Então, todo mundo falando em válvula de escape, todo mundo falando em calma, em precisar de calma, precisar de tranquilidade. Acho que isso já dá um panorama geral para nós de como é o dia a dia de um profissional de saúde em plena pandemia, enfim, né?
Acho que é isso, assim, sobre essas duas coisas. Isso vai bem de acordo com o que a literatura já traz. Tem bastante coisa falando sobre esse bem-estar que o reiki dá, que a yoga, né, que o yoga traz. Então, foi bem interessante. E aí, um segundo significado que eu agrupei para as pessoas, para cuidado e para as PICs que as mulheres traziam, era sobre uma evitação de medicalização e sobre uma busca por prevenção de doenças através das PICs. Então, aqui, nesse agrupamento de falas aqui, teve essa questão bem relacionada a um caminho alternativo a... Como que eu posso dizer? É um caminho alternativo a essa lógica bem biomédica, assim, né? Então, nós tivemos algumas falas, como eu acho que complementa, faz a gente ir por outros caminhos que não seja só uma questão medicamentosa ou só uma questão médica. Eu usava o reiki para uma evitação, para evitar também a evolução dos meus sintomas, a evolução para uma patologia, né? A pessoa falou desse jeito ainda. Então, eu usava num sentido preventivo. Aí essa pessoa também usava floral de novo, a mistura de práticas, né? A pessoa falava assim, eu não tenho nenhum preconceito, se precisar eu vou buscar. Mas agora tá dando certo, então tá funcionando por enquanto, então eu vou continuar só com a prática integrativa. Esse daqui foi muito interessante, essa participante da entrevista, ela falou assim, eu tô comparando o reiki com, por exemplo, vamos na farmácia tomar uma dipirona? Ou vamos na zona cerealista comprar uma coisa natural? Um produto natural? Que é eficaz para dor de cabeça ou para as minhas dores. Então, o que dá mais acesso? E na farmácia, às vezes, é muito mais fácil comprar um dipirona, ela estava dizendo aqui. Mas ela teve acesso ao reiki através do ambulatório e ela sentia essa melhora. Então, ela evitava essa medicação e se utilizava do reiki, né? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Essa daqui foi muito legal também. Eu sou mais a favor de coisas não químicas, digamos assim. Eu prefiro, acho mais gostoso. E a pessoa fala assim, os resultados são mais gostosinhos. Eu prefiro do que tomar um remédio. Eu acho que remédio é a minha última opção. Eu prefiro buscar outras práticas para eu me cuidar diante de algum problema, mas também para prevenir. A prevenção é o melhor tratamento. Muito legal. Então, muito interessante, foi bem legal essa parte. Então, o primeiro significado encontrado de cuidado foi aquela da tranquilidade, relaxamento, calma, equilíbrio. E aqui, prevenção e evitação de medicação. E aí, um terceiro significado que eu encontrei foi uma visão, de novo, aquela coisa da integralidade, né, como o princípio do SUS, a visão holística e integral do ser humano, então um ser humano físico, mental e energético. Então, muitas vezes, ao invés da palavra espiritual, se utilizavam da palavra energético. As mulheres falavam dessa dimensão energética ou espiritual que elas tinham e que elas se sentiam cuidadas através das PICs nessas dimensões também. E aqui foi muito interessante também, de novo, essa implementação dessa quarta dimensão na visão do que é o ser humano para a saúde, né? Então, uma pessoa falando, né? O cuidado não é só físico, não é só mental, ele também é energético, espiritual. Tem outras camadas que também precisam ser tratadas, porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente sente vem só do nosso corpo. Aí uma outra pessoa falou assim, quantas vezes a gente tá mal, não tá legal, a gente não senta, ajoelha, conversa com Deus? Então, você sabe onde você tá indo buscar, né? E aí é onde entra o que eu falo do reiki. Eu não tô comparando Deus com reiki, foi muito interessante essa aqui. Eu não tô comparando Deus com reiki. Deus em primeiro lugar. O que eu tô comparando é, em momentos da vida que a gente para buscar a Deus, tem momentos que você tá assim, você acaba procurando o reiki também.
Muito Que legal bacana. essa fala, né? Uhum. Essas práticas me ajudam a integrar uma parte mais emocional com a parte racional que eu tenho. E aí aqui também eu sempre gostei de alguma coisa mais holística. Foi muito Uhum. interessante essa coisa da totalidade do ser humano. Deixa eu pensar aqui mais aqui. Se tiver alguma dúvida, depois vocês podem me mandar. Eu não tô olhando Isso, nada pode agora, deixar mas aqui nos comentários, pessoal, é tá? A gente vai. Para quem está isso. entrando, né? A Carol está falando aí da Sim, boa pesquisa noite, dela, gente. que ela realizou no ambulatório de práticas integrativas do hospital, e Uhum. ela está aí lendo o relato, né, das pessoas que foram entrevistadas. Bem bacana, né? Não, foi muito interessante, assim. Acho que sobre esse terceiro significado é isso. E, por fim, né, o meu último significado, a minha última, enfim, o último significado, uma última categoria que apareceu bastante, foi a categoria do autocuidado, né? Isso foi muito interessante também, porque eu não estava planejando estudar autocuidado, eu estava planejando estudar cuidado. E aí, obviamente, que a pesquisa traz resultados diferentes, novos, e essa coisa do autocuidado foi bem marcada durante as entrevistas também. Tem uma pergunta que é de praxe, assim, dentro da saúde, que é quem cuida do cuidador, né? Profissionais de saúde Uhum. sempre são cuidadores e quem cuida do cuidador. E as próprias mulheres traziam esse tipo de pergunta, assim, de questionamento. E aí elas mesmas se utilizavam dessa palavra autocuidado. Então eu vou ler aqui alguns trechinhos, né? Eu acho que para mim isso reflete muito esse autocuidado. Ele vem direto com a autoestima. Você querer se cuidar porque você se ama em primeiro lugar, você vê a necessidade de estar ali sendo assistida por você mesma. É um complemento por várias questões que eu tenho de autocuidado. Ou outra aqui foi a pessoa encaixar um tempo dentro do mesmo horário de trabalho, acho que isso é importante para poder ter uma pausa para se autocuidar. Esse daqui foi muito legal também. Aqui ele chama, essa participante, ela fazia o Lujong, é isso? Tá certo Do essa fala? John. Lujong, Tá, que é um tá tipo de certo. yoga, né? É yoga tibetano. Yoga tibetano, isso. Então a pessoa tava falando assim, o Lujong, ele entrou na minha vida no momento em que, assim, eu nunca fui uma pessoa de me cuidar. Eu sempre cuidei de todas as coisas menos de mim. E Olha. aí o Lujong veio no momento que eu fui obrigada a cuidar de mim mesma. Foi muito interessante essa coisa do autocuidado, porque não sei se são todas assim, Adriana. Não sei se são todas as terapias aí do ambulatório que são assim. Mas nessas aqui, o reiki, né, até onde eu entendo, tem um terapeuta que vai até a pessoa e aplica o reiki, apesar de ter como você aplicar em si mesma, né? Ou eu Sim. tô falando. É isso, Sim, né? porque a gente realizava presencialmente dentro do hospital a cada 15 dias. Então as Certo. pessoas já tinham uma clientela fixa, né? Todo mundo de Tá. 15 em 15 ia lá receber o reiki. Aí com a pandemia a gente passou a oferecer à distância, né? Sem o Hum, contato físico, só fazendo o envio da energia. E assim, as certo. pessoas que participaram, elas tinham uma afinidade, ainda tem. Tanto que eu passo pelo corredor, Dri, quando que volta um ambulatório presencial? Tô sentindo uma falta do reiki, né? E algumas Aham. práticas, como o Luchong, já entrou no online. Então, quem participa, já participa agora nesse formato, diferente do Tá. Reiki, que foi o que deu início, né, ao projeto, ao ambulatório. Uhum. Então, Uhum. por isso que eu acho que esse carinho, esse acolhimento aí que eles tiveram, né? Sim. Sim. Não, mas assim, o que eu achei interessante é que assim, para as duas práticas, as pessoas falavam por exemplo, dos professores de yoga, né, ou dos terapeutas reikianos, e como se nessa relação, de fato, fosse uma relação. Tinham duas pessoas para a aplicação do reiki, uma que aplicava, uma que recebia. Ou no yoga, uma que estava ensinando o que precisava ser feito e a outra que estava fazendo. Mesmo com esse cuidado relacional, que também foi uma coisa que eu trouxe Uhum. para o meu trabalho, as pessoas entendiam isso como
elas cuidando delas mesmas. Então foi muito interessante esse voltar para si, assim, sabe? Mesmo mesmo na relação com um terapeuta, né? Então, esse entendimento de que as FICs proporcionam esse cuidado meu Despertam, né? comigo De mesmo. autocuidado. Uhum. Isso é Exato, interessante. exato. E aí foi muito interessante também essa necessidade de autocuidado, né? Isso é uma das coisas que eu trouxe meio que como problematização do trabalho no meu projeto, no sentido de que existe uma necessidade de autocuidado, né? Se a gente percebeu ali nessas profissionais de saúde ou estudantes de futuras profissionais de saúde, né? Então, existia essa necessidade de autocuidado e existia essa busca, assim, como que eu posso dizer? Não necessariamente esse cuidado ao trabalhador, esse cuidado ao estudante vem de uma prática institucional, vem de uma política institucional. Essa coisa da saúde do trabalhador, ela quanto ela está sendo eficaz, assim, né? Porque as pessoas estão indo buscar, estão falando, não, sou eu que estou indo buscar um cuidado para mim mesma, né? Não é que o cuidado, eu não estou sendo cuidada, eu estou indo buscar cuidado para mim mesma, né? Eu estou sendo cuidada por mim mesma. Então, acho que essa foi uma discussão bem interessante, assim, do trabalho também, dessa necessidade de quem é responsável pelo cuidado. Eu que sou responsável pelo meu próprio cuidado, é uma coisa em conjunta, a instituição que é responsável, então foi bem interessante, porque um dos princípios do SUS também é a autonomia, né, do sujeito no próprio cuidado. Mas, assim, autonomia não significa desresponsabilização por parte da política, por parte da instituição. Não é isso, né? É um cuidado conjunto, né? Enfim, então foi bem interessante. Acho que era isso, assim, os quatro significados eram esses. Bem Aí, assim, interessante. sim, eu convido as pessoas a lerem o TCC, quem tiver interesse no repositório da Unifesp, né? Eu trouxe uma discussão um pouco também com a eficácia simbólica que o Levis trouxe, né? Que é um antropólogo, ele faz, porque fato é que as pessoas de fato se sentem mais tranquilas, mais relaxadas, né? Sentem-se mais cuidadas com todas essas práticas integrativas, e aí nos desperta esse interesse nessas outras formas de cuidado, né, que não são da medicina ocidental tradicional, né, e que mesmo assim produzem efeitos, né, concretos. As mulheres estavam aqui falando, eu estou mais relaxada. Hoje em dia eu sei me cuidar melhor. Então, a gente precisa olhar para isso também, né? Assim, precisa de um espaço para isso também. Acho que é isso. Ah, mas foi um ponto muito interessante esse do autocuidado, porque quando eu iniciei o projeto no hospital, eu via pessoas na sala de emergência, por exemplo, que não conseguia nem tomar sua água, né? Ai, não, porque eu tenho que dar conta do plantão. Ai, eu precisava ir ao toalete, segurava, não ia. E ali eu já bem, com o reiki equilibrada, tendo uma maior percepção, né, da minha saúde, porque, como você falou, não é uma responsabilidade só do hospital de cuidar da minha saúde. Eu também tenho que olhar para isso, né? Não só delegar. E eu via que ainda isso era muito comum das pessoas achar, não, tem a saúde do trabalho, dos trabalhadores que cuidem da gente. E aí, quando eu apresento o reiki, apresento as práticas, elas começam a ver uma outra forma, né? Delas também se cuidarem, delas também ter essa autorresponsabilidade. E aí eu acho que tudo isso, né, soma até mesmo com esse leque que a gente tinha aí de práticas. Era muito engraçado quando elas iam para o ambulatório, faziam uma prática, e o terapeuta falava assim, agora você vai para casa e se observa. Começa a ver o que vai acontecer com você. Aí elas voltavam para mim e falavam assim, ai, Adri, eu não gostei muito daquela prática. Eu falei, por quê? Ah, é porque o terapeuta falou que eu tenho que me observar. Eu achei que ele ia me dizer o que tinha que fazer, né? E aí eu falei, não, mas é isso. É tomar a responsabilidade por você. Você saber o que você sente. Não é o outro, é você. E a partir daí começou mesmo a gente propagar isso dentro do projeto
como uma ferramenta mesmo do autocuidado, da autorresponsabilidade, né, para que a gente melhorasse, porque era muita gente depressiva, muita gente com ideia suicida, gente esgotados energeticamente, assim, de estar lá só para cumprir o horário, mas de não conseguir nem desenvolver suas atividades. E após reiki, auriculoterapia, floral, ter mais equilíbrio, né? Mais percepção de si. Teve algumas perguntas aqui, Carolina. A, a Viviane, né, que é inclusive a terapeuta voluntária do projeto, ela perguntou: Carol, somente mulheres se interessaram em participar da pesquisa? Na verdade, a gente não chegamos, Não, né, não tinha recorte de gênero na nos pesquisa, né? critérios de inclusão da pesquisa. O que eu fiz, os meus recortes os meus critérios de inclusão eram pessoas maiores de 18 anos, pessoas que estivessem no ambulatório há um tempo maior, porque eu queria entender pessoas que de fato tivessem essa cultura das práticas integrativas já no dia a dia. Então, era acho que 1 ano ou 1 ano, era 1 ano pelo menos. Mas calhou de que os contatos que eu consegui através da Adriana mesmo eram só de mulheres. O que também foi um dado interessante, assim, apesar de não ter sido dado de pesquisa, né, não ter entrado exatamente sobre isso, isso diz muito respeito à bibliografia sobre cuidado no geral, né? O quanto existe uma feminização do cuidado, uma feminização do autocuidado também, mas não era um critério de inclusão. Foi o acaso, assim mesmo. Uhum. Ah, então era isso que ela tinha perguntado. E eu achei muito interessante, Carol, que muita gente, né, hoje, assim, quando conheceram o projeto, não sabia nada de PIX, né? E quanto é frágil ainda essa questão nas universidades. Eu fiz faculdade, fiz 5 anos de enfermagem e em momento nenhum da minha graduação eu ouvi falar sobre PIX. Eu vim conhecer as PIX na minha pós-graduação na Unifesp em 2017. Foi quando o Ministério da Saúde criou a portaria 849, sendo que a política já existe desde 2006. Né? Então, acho que o projeto também, o seu trabalho, isso vem como uma divulgação também, né? Para que as pessoas se interem mais. Eu sempre oriento: procure uma OBS perto da sua casa, veja quais são as PICs que lá são oferecidas, porque é um tratamento complementar. E aí, pelo resultado da sua pesquisa, as próprias pacientes, né, falando como que elas se sentiram depois de receber um reiki, de fazer uma yoga, como isso é importante para a nossa saúde, né, emocional, vendo o ser humano como um todo mesmo, não só. Eu trabalho dentro do hospital e a gente ainda vê muito a saúde fragmentada. Um cuida do pé, um cuida disso, outro cuida daquilo, e ninguém vê esse ser humano como um todo. E as PICs, elas têm muito essa visão, né, de tratar integralmente. Um reiki não é só um toque físico, não. Quando eu faço reiki em alguém, estou emanando uma energia que vai harmonizar mentalmente, emocionalmente, ali, até espiritualmente. Porque não tem nada a ver com religião, mas atua nessa dimensão também, né? Mais energética do ser. E, então, parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho, por ter escolhido aí fazer dentro do projeto, né? A primeira, na verdade, a gente está com outra pesquisa em andamento, que é da Thais Assis, é um doutorado lá na USP, também sobre as PICs, só que ela foca mais no terapeuta, na formação do terapeuta, né? A sua já foi de encontro aí aos usuários, que eu achei muito bacana, né? Pra gente ter esse retorno, porque nem eu sabia. Eu li sua pesquisa assim rapidamente, mas agora você trazendo esses recortes, nossa, foi muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E assim, para você, como que foi isso, né? Porque assim, você vem, né, dessa questão de fazer revisão bibliográfica, ler muito e de repente se deparar ali, né, com as pessoas dando o resultado delas, o que que elas sentiram, e isso expande muito a nossa consciência, né, com relação a essas práticas. Que até então uma coisa é você ler, outra coisa é você ter ali um contato mais próximo, né? Como acho que foi na pesquisa, né? Não, foi muito interessante, foi o que eu falei. Eu era completamente leiga, assim, também sobre as PICs e especialmente sobre essas duas práticas, assim, eu era bem leiga mesmo. Mas eu particularmente, tenho esse interesse que eu falei no contato espiritual, assim, né? Eu sou muito religiosa, enfim, acho que essa coisa da integralidade do ser humano, assim, para mim, me é muito cara, sabe? Assim, é muito preciosa para mim.
E eu acho que eu tenho muita coisa sobre cuidado e essa integralidade. Tem muita coisa, mas ainda falta muita coisa, né? Tipo, você estava falando, você não viu na sua faculdade sobre isso, eu também não vi na minha sobre isso, assim. Então, parece que tem muita coisa, mas talvez não tenha tanto assim, né? E eu acho que faz parte, assim, sabe? A gente precisa, enquanto profissional de saúde, entender o máximo possível do que os nossos pacientes vivem, né? Vivenciam, precisam, vivem, querem viver. E não sei, assim, acho que pra mim, com todos os trancos e barrancos que é fazer um TCC, assim, Fala. no final foi um trabalho muito gostoso, assim, sabe? Eu acho que essa coisa da visão integral do ser humano ser praticamente cultural em todo mundo que eu entrevistei, em todo mundo que estava envolvido assim de alguma forma na minha pesquisa, essa visão cultural integral é uma coisa que faz muito sentido assim para mim, sabe? E tantas vezes a gente estuda tanta coisa que a gente não encontra esse sentido, sabe? Então, no final do TCC, eu vejo esse sentido mesmo, sabe? Esse sentido, essa sensação de completude, do máximo que eu pude abranger na pesquisa em relação a ser humano, a visão de ser humano, a visão de cuidado, que eu pretendo continuar estudando o cuidado, assim, né? E eu não sei, acho que. Falei, não falei nada, né? Acho que foi muito gostoso, assim. Me abriu abriu muito meus olhos para esse tipo de prática que eu também não conhecia. Acho que deu nome, assim, a como que eu posso dizer? Tipo assim, olha, isso aqui existe, mas o que que é isso? São as práticas integrativas, sabe? Esse cuidado integral, ele existe. E onde que eu posso encontrar? Nas práticas integrativas pode ser um lugar, né? E não necessariamente, assim, eu lembro que na minha banca de TCC, uma das coisas que a gente levantou foi assim, você está fazendo apologia às práticas integrativas? E assim, não que tivesse um problema nisso também, né? Assim, porque a política precisa ser divulgada, né? Enfim. Mas acho que não era isso, né? E a pessoa não foi, a minha banca não tava reclamando disso também, não, né? Mas, assim, em nenhum momento no TCC eu falo assim, vamos divulgar mais as práticas integrativas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas tem essa coisa do sentido, sabe? Assim, de trazer uma totalidade, né? E talvez as pessoas sintam falta disso em outros campos da saúde, assim. Não sei. De novo, acho que não falei nada, mas. É. Não, mas eu compreendi, sim. Uhum. E assim, você é praticamente uma psicóloga, né? Não é nem da enfermagem, assim, né? Porque assim, a gente vê, tanto que tem uma pesquisa aqui que fala muito que, em primeiro lugar, e dentro da atenção básica, os profissionais que mais buscam, né, as PICs são os enfermeiros. Aí depois Tá. tem os fisioterapeutas, e em terceiro tá aí os psicólogos. Eu achei muito interessante, porque dentro do projeto temos psicólogas que também são terapeutas integrativas. Então, tem psicólogas que são consteladoras, fazem uso do Theta Healing. E como elas falaram, Adri, é uma ferramenta a mais que eu tenho, né? Porque às vezes só numa psicoterapia, só numa conversa, às vezes eu não vou conseguir atingir tal objetivo. Mas com o Theta Healing, por exemplo, eu já consigo. Então é isso, eu acho que a gente tem que tirar esse preconceito, né? Porque... E se permitir conhecer, né? Se permitir, como eu. Quando eu, lá na minha pós, eu vi sobre reiki, eu não sabia nada de reiki. Venho de uma linhagem evangélica, né, que também via isso como algo místico, algo que não era de Deus, né, porque foi assim que eu aprendi. Eu falei, nossa, princípios do reiki, vou conhecer. Fui, fiz o curso de reiki, comecei a me auto-aplicar, senti essa paz, essa harmonia que as pessoas relataram, né, na sua pesquisa. Eu falei, poxa, agora eu vou começar a tratar outras pessoas. Eu já tinha doutorado, mestrado, né?
aí sobre os benefícios do reiki para os Uhum, idosos. uhum. Falei, não, por que não agregar isso, né? Por que não complementar, já que elas são complementares? E não tá aqui para concorrer com a medicina. Ah, então agora eu não vou mais tomar meu remédio, vou só... Não, gente, em momento nenhum eu ensino isso, eu falo isso, eu propago isso. É Sim, complementar. Você passa no seu médico, toma, tem lá o seu diagnóstico, tem seu remedinho e complementa com uma yoga, complementa com a meditação, com o reiki, que o resultado vai ser muito uhum, melhor, né? uhum, uhum. Ai, foi muito bacana falar com você, viu? É, Aí alguém comentou aqui, acho que a Lu falou, infelizmente as PICs não são tão reconhecidas. Porém, vejo no Hospital do Servidor Municipal quantos pacientes amam o resultado. Tenho o privilégio de poder participar, né, como voluntária lá. Então, no HSPM, as práticas lá já tem mais de 20 anos que eles implantaram, né? E também não é uma coisa assim tão divulgada. Eu trabalhei lá em 2013, já tinha as PICs, e eu, por preconceito, não ia receber. Ah, imagina esse negócio, não sei o que que é. E hoje eu falei, puxa, como eu perdi tempo, né? Eu já poderia ter me engajado muito mais, né? Assim, há mais tempo. Mas é isso, acho que falta essa divulgação também, né? Aí, dos profissionais. Porque quando eu iniciei o projeto no hospital, meu objetivo era tratar só os pacientes ali durante o meu plantão e como eu vinha fazendo. Mas eu vi uma necessidade tão grande dos profissionais de saúde ali, doentes, delegando seu autocuidado para o outro. Falei, poxa, eu acho que uhum, os reiki, as terapias vão ajudar. E aí eu vi que uhum. quase ninguém conhecia. Quando eu falei de reiki, Dri, mas reiki não é passe, reiki não é coisa Mas espírita, você, mas nada. Gente, é, né? ouvi tanta coisa. Tem essa confusão, né? Sim. Mas, Eu mas falei, você não. no começo chegou então a fazer com os pacientes? Sim, eu fiz o meu curso em dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, eu comecei a aplicar reiki nos pacientes. Comecei a tratar um paciente de cuidados paliativos com reiki e o resultado dele foi incrível. Tanto que a equipe médica não tinha resposta. Ele falava, gente, mas como assim? Como é que esse homem está melhorando, está cada dia melhor e eu fazendo reiki? Aí, mediante esse tratamento com reiki que eu fui fazendo nesse paciente especificamente, em outros, meus colegas começaram a ver e falaram, nossa, Tri, faz em Ah, mim tá. também. E aí, durante o meu Uhum, plantão, parava um pouquinho fazer em todo mundo. Aí eu falei, bom, assim não dá. Eu vou ter que tirar um dia no mês para vir aqui só fazer reiki com vocês. uhum. Aí foi em E aí outubro. começou Então, a ser só para os funcionários. isso. Então, de janeiro até agosto de 2018, eu fazia só nos pacientes. Então, terminava o Uhum, plantão, via o setor que precisava. Ah, tem um paciente para fazer quimioterapia. Então, eu ia lá fazer o reiki antes. Aí, depois, eu vi também essa necessidade de colegas chegar para mim, dando plantão, falar, Adriana, eu quero tirar minha vida. Ah, eu quero morrer, tô depressiva, tô assim. E eu ia fazer uma sessão de reiki, essa pessoa se equilibrar, se acalmar, né? Como alguns relataram. E continuar com a sua vida. Então, eu falei, poxa, uhum, uma ferramenta. E aí surgiu o projeto que aí, uhum, a princípio, era para os pacientes, mas mediante a necessidade aí, né, das pessoas do seu autocuidado, eu acabei ampliando isso para os profissionais e depois para os alunos também, né, uhum, os discentes. E hoje a gente tem uhum. aí atendendo até outras pessoas que não fazem parte do hospital. Tá. Nossa, ai, amei falar com você, viu, Carol? Eu amei também, que bom. Nossa, É muito foi bem bom também bacana. poder dar essa devolutiva, né? Assim, isso era uma das coisas Sim. que ainda tava que eu ainda estava em débito, assim, com você, porque Imagina, eu que agradeço. não, mas eu queria muito, assim, poder ter dado essa devolutiva, mas ainda não tive a oportunidade de ir pro hospital para fazer isso, né? Sim. Então, foi muito bom, assim. Ai, que ótimo. A Viviane, como eu sempre pergunto, com tudo que você faz, que horas você dorme? Acho Ela que é faz. para você. E a Vivi fala, Viviane, que horas você dorme? Ai, eu durmo, gente, eu consigo dormir, tá? Bom, É. então, gratidão infinita, viu, Carolina? Aí por ter feito, né, mais uma vez aí o projeto, seu projeto de TCC dentro do projeto Despertar, isso para mim é uma honra, né? E sem dúvida é muito bom para o projeto e com certeza eu tenho compartilhado muito aí seu TCC, viu? Ai, que bom, obrigada, eu Olha, pessoal, agradeço. vejam, né? É bem bacana mesmo. As meninas que participaram das pesquisas, uma delas me procurou outro dia e falou: Nossa, Adri, eu fiz com tanto carinho, assim, eu respondi com tanto amor, sabe? De poder ajudar, né? Tanto a Carolina como o próprio projeto também, né? A divulgar ainda mais as PICs. Uhum. Ai, que bom. Não, todo mundo foi realmente muito receptivo, assim, comigo. Foi uma delícia fazer, assim, foi uma delícia. Quando termina, você fica assim, ai, puxa, podia ter feito com mais entrevistas. Talvez na hora eu ficasse meio louca, né? É, não. Mas, é,
Foi Bom, ótimo. então, Carol, eu abro aqui para você fazer aí suas considerações finais, quiser deixar seu contato, sei lá, se alguém tiver alguma dúvida, como que faz aí para te encontrar, enfim. Tá. Ai, gente, então, de novo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela oportunidade, tanto de divulgar meu TCC, pela oportunidade de fazer essa devolutiva para o serviço, né, da pesquisa. Quem quiser ler de novo, fiquem à vontade, né, se você jogar lá no Google, assim, significado de cuidado nas práticas integrativas e complementares, já aparece o meu TCC, já, né, no repositório da Unifesp. Então, quem quiser ler, fiquem à vontade. Agradeço demais, assim, essa oportunidade de divulgar. O meu contato, se vocês quiserem, podem entrar em contato. Assim, eu sou meio ruim, gente, com rede social, com WhatsApp. A Adriana sabe, mas assim, o meu contato tá aqui. Vocês podem entrar comigo em contato aqui pelo Instagram mesmo. Ou eu posso liberar meu e-mail, né? carol.bize, igual tá aqui no meu nome aqui do Instagram, carol.bize@hotmail.com, é bem fácil, meu e-mail também. Podem entrar em contato. E acho que é isso. Muito obrigada, Adriana, pela oportunidade, viu? Pela acolhida de sempre, assim. Nossa, foi incrível, assim, incrível mesmo. Não, esse TCC não teria saído sem você, com certeza. Ai, gratidão, gratidão, viu? E vocês aí, né, que nos assistiram, quem vai nos assistir depois, gratidão infinita a cada um, tá? E Carol, Obrigada, desejo aí muito sucesso para você. E obrigada. depois, se você quiser se tornar uma voluntária do projeto, as portas estão abertas, tá? Obrigada. Pode deixar. Anotado. Isso aí, porque você vai ser psicóloga do projeto, a gente tem psicólogo, né? Então, caso, sei lá, né? Depois fala, ai, Adriana, eu queria poder ajudar você de alguma forma, ou, sei lá, fazendo lives, né? Trazendo aí algumas mensagens. Então é isso, tá Tá bom? bom. Pronto, tá. Gratidão. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Tchau. Tchau.